Mix IBP no Outubro Rosa. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, ouvinte da Mix. A gente tá aqui para mais um bate-papo, esse especial, né? Na verdade, que a Mix preparou para você, ouvinte, a respeito do Outubro Rosa. Então, é um podcast que semanalmente a gente recebe aqui doutores especialistas para falarem sobre o tema, sobre o tratamento, sobre mitos, né? Mitos e verdades. Já adiantando aqui o tema do bate-papo de hoje. Eu sou a Karina Andrade e eu estou muito bem acompanhada aqui do doutor, ele que é mastologista, doutor Fabrício Brenelli, da ABP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Karina. É um prazer estar com vocês aqui. E para desmistificar um pouco, esse mês é importante para a gente tentar desmistificar um pouco o câncer de mama, né? Exatamente. Soa tudo muito assustador, né? A gente precisa compreender que não é bem assim, né? Exatamente. Se a gente pegar até antigamente, a gente pegar aquelas pacientes um pouco mais velhas ou bastante mais velhas, elas falavam, aquela doença que não se pode falar o nome. É verdade. Né? Existia um tabu até em se falar sobre isso. E o fato disso estar cada vez mais na mídia ajuda muitas mulheres a superarem e também a procurarem um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais precoce, que isso vai impactar muito na vida dessa mulher, né? Então ela vai se curar mais facilmente e vão ser cirurgias também menos mutiladoras. Verdade. Então, vamos esclarecer então alguns mitos e verdades aqui. O doutor está aqui com a gente para poder tirar as suas dúvidas. O nosso papo hoje é sobre tratamento quimioterápico. Tratamento quimioterápico também é um termo que assusta um pouquinho, né? As pessoas já ficam, oh meu Deus, vai tem muitos efeitos colaterais, vai me prejudicar muito, né? Exatamente. E sempre, o que sempre o paciente ele tem medo? Primeira coisa, da dor. Ele tem medo de sentir dor, que o tratamento vai causar dor. Passar mal, né? Então são sempre o que os pacientes perguntam, eu vou passar muito mal, vou ter náusea, vômitos. E o terceiro, que é extremamente importante, é a perda do cabelo. A quimioterapia muitas vezes está associada à perda do cabelo, que acaba sendo um estigma do tratamento oncológico, e principalmente para a mulher, né? A mulher ela é afetada em 2 pontos da parte mais que corresponde à maior sua autoestima. Então, ao cabelo e à mama. Né? Então, por isso que é extremamente importante esses trabalhos de divulgação, de desmistificar o tratamento para que a gente reduza um pouco essa ansiedade, esse medo das eventuais pacientes. É verdade. Inclusive, afeta demais a autoestima. Inclusive, eu vejo muitas campanhas, né, de reconstrução, né, do mamilo e tudo mais. Campanhas, inclusive, de eventos de tatuagem e tudo mais para reconstruir depois do tratamento, porque realmente afeta muito a autoestima da mulher, né? A questão do cabelo também. Exato. A reconstrução da mama em si ela é fundamental. Eu atualmente sou presidente da Comissão de Oncoplastia da Sociedade Brasileira de Mastologia, responsável exclusivamente pela reconstrução de mama. E a gente vê a diferença que isso causa. Isso não é uma estética, isso não é algo que muitas vezes, às vezes a própria paciente acha, estou buscando vaidade. Não, você está buscando uma reconstrução, a manutenção da autoimagem. Então é extremamente importante reconstruir tanto a forma quanto a superfície. Então a reconstrução do mamilo é extremamente importante. Muitas vezes elas deixam de lado, mas na hora que você faz o mamilo, muda completamente. Ela consegue enxergar aquele volume na nova mama dela como realmente uma mama. Impressionante como isso realmente é muito, muito, muito importante. A gente vai falar então um pouquinho com mais detalhes a respeito de quimioterapia, né? Os efeitos da quimioterapia. E para começar, doutor, acho que é extremamente fundamental a gente explicar para o ouvinte como que funciona a quimioterapia. O que é a quimioterapia exatamente? A quimioterapia nada mais é do que drogas, né? Que vão agir na célula tumoral e na maioria das vezes elas são infundidas. São drogas que têm ação, elas têm que ser colocadas no organismo via intravenoso. Existe quimioterapia oral, algumas até subcutâneas, mas a maioria é através de uma infusão endovenosa. Então pega-se uma veia, injeta-se essas drogas e vão destruir todas as células que estão em multiplicação no corpo. Por isso que cai o cabelo. Todas as células que se multiplicam rapidamente dentro do corpo, elas também são atingidas pela quimioterapia. E esse é o passo que a gente quer dar cada vez mais, é de fazer um tratamento que cause menos dano às células normais e mais dano à célula tumoral, e nós estamos caminhando para isso. Porém, quimioterapia é mais ou menos isso, é injeção, infusão de uma medicação na veia que vai destruir as células tumorais, que estão em multiplicação.
estão em multiplicação. E aí, esse tempo do tratamento, ele varia de acordo com o que a pessoa tem? Varia. O câncer de mama são diversas doenças que acontecem dentro da mama. Então, é muito comum falar, minha amiga, minha conhecida teve isso, fez aquilo, fez dessa maneira. Então, o que eu sempre falo primeiro para as mulheres, não se compare, porque os tumores são diferentes entre si. E para cada tipo de tumor vai ter um tratamento específico, que pode diferir no tipo de quimioterapia e também no tempo de quimioterapia. Então, você pode ter quimioterapias que vão de 4 meses a 6 meses, 9 meses de quimioterapia. E às vezes após a cirurgia, por exemplo, continua-se um pouco mais de quimioterapia. Então, cada caso vai ser muito específico, relacionado ao tipo específico de tumor, um subtipo molecular. Né? Então, a gente divide os tumores não é só um câncer de mama, mas como ele se comporta biologicamente, para cada tipo um tratamento diferente. Entendi, perfeito. Então não existe uma regra, né? Exato, não existe uma regra. Vamos lá então, o que a gente fez? A gente vai listar aqui então algumas frases e aí o doutor vai nos explicar se é um mito ou se é verdade. Então a gente pegou aqui frases que a gente ouve, né? As pessoas comentando, falando, né? E agora o doutor vai desvendar pra gente tudo isso. Vamos lá. A primeira frase é: o cabelo sempre cai durante o processo da quimioterapia. Karina, essa é a pergunta que a gente mais escuta. Pro câncer de mama, o tratamento de câncer de mama, na maioria das vezes, quando a quimioterapia é necessária, porque nem sempre a quimioterapia é necessária, na maioria das vezes, quando ela é necessária, o cabelo cai. Existem poucos regimes ou tipos de quimioterapia nos quais o cabelo não vai cair. Na maioria das vezes, vai acontecer algo que a gente prepara, conversa bastante com a paciente. Se ela tem cabelos longos, a gente já pede eventualmente para ela fazer uma peruca do próprio cabelo, ou tem gente que não quer ficar sem nada. Mas na maioria das vezes isso acontece. Em alguns casos mais específicos, não. Perfeito. Uma outra frase aqui. A quimioterapia é o tratamento mais indicado para o câncer. Ele o tratamento para o câncer, ele é baseado em alguns pilares. Então eu tenho o tratamento local, que vai ser cirurgia e radioterapia, e o tratamento sistêmico, ou seja, do corpo inteiro, que aí sim vai ser a quimioterapia, pode ser hormonioterapia ou imunoterapia. Então a quimioterapia, em grande parte das vezes, está dentro desse tripé do tratamento, né? Então, mas mais uma vez, vai depender muito do subtipo de tumor que essa paciente apresenta. Alguns tipos não necessitam de quimioterapia. Eu posso dar só um tratamento oral, que não vai cair cabelo, ela não vai ter aqueles efeitos colaterais da quimioterapia conhecida, que é essa que a gente infunde a droga pela veia, né, e vai fazer cair o cabelo. Então, em uma boa parte das pacientes, ela vai ser utilizada, mas não é para todo mundo. Então, não necessariamente precisa passar por todos esses pilares exatamente, né? Não. De tratamento. A cirurgia, algum pilar sim. Então, cirurgia, sim. Radioterapia, depende do caso. Perfeito. Quimioterapia, você pode fazer a quimioterapia, ou você pode fazer, por exemplo, a hormonioterapia. Ao invés de quimio, só tomar a medicação. Então, vai depender de cada caso. Então, não todos vão fazer a quimio. Aí vai depender de cada paciente mesmo. Perfeito. A próxima pergunta tem a ver com o que a gente comentou agora há pouco, inclusive. O tratamento quimioterápico é longo? Não necessariamente. Bom, não necessariamente, mas vamos dizer que ele vai variar mais ou menos disso, de 4 a 9 meses. E mais uma vez vai depender muito do quadro de cada paciente, do tipo de tumor e também de como ele se apresenta, se ele está maior, se ele tem aqueles gânglios na axila já acometidos ou não. Então, isso muda também um pouquinho a intensidade e a duração do tratamento. Então, basicamente, uma média, vamos dizer assim, que a gente coloca o paciente, uma média de 6 meses de tratamento. 6 meses. E existe um intervalo entre uma sessão e outra, doutor? Sim, isso é extremamente importante. O intervalo, ele varia de 2 semanas a 21 dias. Por quê? Lembra que a gente falou que a quimioterapia ela só mata as células que estão em multiplicação? Então, quanto mais sessões espaçadas eu fizer, eu vou pegar diferentes clones de célula que podem estar em repouso em um momento e a quimioterapia não vai agir, mas é que dali 2 a 3 semanas elas estão em multiplicação e a quimio vai agir. Por isso que são várias sessões a cada 14, 21 dias para você ter a chance de eliminar o maior número de células tumorais possível. E após o tratamento,
completo da quimioterapia, é possível fazer novamente a quimioterapia? Pode-se continuar a quimioterapia dependendo do resultado. Hoje, a gente, em alguns casos e alguns tipos de tumores, principalmente aqueles mais agressivos, a gente opta por fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Por quê? Eu consigo observar como aquele tumor está respondendo à quimioterapia. Então, muitas vezes a gente consegue fazer que o tumor desapareça. A gente faz uma cirurgia bem menor. E se não houver mais célula tumoral, a gente não faz mais nada. Se ainda houver célula tumoral naquele material retirado, a gente pode dar outros tipos de quimioterapia que podem aumentar ainda mais as chances de cura. Então você vê que antes o que era uma receita de bolo passa a ser uma estratégia individual para cada paciente, para cada tipo de tumor. Cada vez mais a gente vai ver isso. Por isso que assim, minha amiga operou primeiro, depois fez a quimio, porque eu vou fazer a quimio e depois operar? Por causa disso. Porque em alguns casos a gente precisa ver como o tumor está reagindo à quimioterapia para ver se realmente aquilo que a gente está fazendo é o correto ou se a gente precisa trocar por algum outro medicamento. Perfeito. Vamos para mais uma frase então, que aí o senhor vai responder se é mito ou se não é. Essa terapia, esse tipo de terapia causa ganho de peso. Esse é um pouco de mito, né? É um pouco de mito? Um pouco de mito e um pouco de verdade. Por que é um pouco de mito? Porque a gente sabe que o ganho de peso está extremamente relacionado com dieta, com prática de atividades físicas. Então tem esse lado e muitas vezes a paciente para de fazer durante o tratamento e não é para parar de fazer totalmente. E a outra parte é que a quimioterapia, para se fazer a quimioterapia, a gente coloca algumas medicações associadas, tá? Para diminuir a reação do corpo, o famoso corticoide. Todo mundo já fala, tomei corticoide, ganhei muito peso, inchei. Então, para diminuir a reação da quimioterapia no corpo, geralmente a cada infusão se faz uma preparação com corticoide. E muitas vezes isso, a longo prazo, faz com que a paciente ganhe um pouco de peso, retenha um pouco mais de água, fique mais edemaciado, né? Mas que tudo, posteriormente ao tratamento, regride, né? Então, o corticoide também aumenta a fome. Então, é importantíssimo, durante o tratamento, se possível, estar auxiliado de uma nutricionista ou de um nutrólogo, para que a gente consiga tratar da melhor maneira a paciente, não só da doença, mas eu falo, tem que tratar da pessoa, né? A paciente não é só um tumor que está ali. É alguém que tem uma vida, tem uma família, tem sua atividade profissional. Então a gente tem que olhar holisticamente em todos os aspectos da vida dela. Perfeito. Vamos lá para mais uma de mito ou verdade. A quimioterapia causa dor. Esse é um mito. Esse é um mito? Esse é um mito. A quimioterapia não dói. Não dói? Não dói. Tá? Então, ela pode causar sim um desconforto. Muitas vezes, normalmente, pro câncer de mama, o paciente vai até o hospital ou a clínica, faz a infusão, que demora aí de 2 a 4 horas, vamos colocar, porque tem que fazer primeiro a preparação, depois correr a medicação lentamente. Então, esse desconforto é o que ocorre na maioria das vezes. Uma coisa que é mito também, né? Que era uma verdade, mas mudou pelos tratamentos que a gente tem. Muita náusea, vômitos. Então, hoje, a gente dá várias medicações antes de iniciar a quimioterapia que tornam isso muito mais tranquilo. Então, raramente o paciente tem muita náusea, muito vômito, coisa que acontecia 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Olha só, isso é retratado muito, inclusive, em novelas, filmes, né? Enfim, aparece muito essa questão da pessoa estar lá fazendo tratamento e se sente mal, se sente enjoado. Exato. Isso tá mudando, esse quadro mudou drasticamente. Eu me lembro quando eu ainda era estudante, isso já mais de 20 e poucos anos aí, né? Não vamos entregar a idade. Mas era muito comum nos ambulatórios de quimioterapia, Verdade. Os pacientes estarem muito nauseadas, reclamarem daquilo. Hoje isso raramente acontece. Porque ao mesmo tempo que evoluiu o tratamento, isso que eu acho bonito da medicina. Ao mesmo tempo que evoluiu o tratamento para a doença, evoluiu o tratamento para os efeitos colaterais do tratamento, né? Remédio, a gente chama que é droga. Por que é droga? Porque em doses não adequadas, ele causa dano, né? E a quimioterapia pode causar alguns danos. E a gente consegue hoje equilibrar muito bem esses efeitos colaterais que ocorrem durante o tratamento. Perfeito. Vamos para mais uma aqui. Não é possível ter uma vida normal em tratamento de quimioterapia. Esse é um mito, né? Muitas vezes o paciente
a família chega, não… Vou ter que abrir mão de tudo, vou ter que sair do meu trabalho, vou ter que… Não posso mais sair da cama, vou ficar ali só na cama. Exatamente. Hoje tem pacientes nossas que fazem a quimioterapia de manhã, à tarde estão trabalhando. Ou no outro dia. Ou às vezes, quero fazer de sexta-feira porque eu repouso de sábado e domingo e segunda-feira recomeço, né? Então, isso é outra coisa que mudou e é um mito. A paciente não está doente, né? Ela tem uma doença naquele momento que está sendo eliminada. E como esse tratamento, você viu que é 4, 6, 9 meses, é um pouco longo, se possível, ela puder manter o máximo de atividades que ela pratica, tanto do ponto de vista de trabalho, intelectual ou de lazer, isso vai passar de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, é um mito. A paciente, ela pode sim estar na sua atividade normal, lógico, depende do tipo de atividade. Pode ir numa festa de aniversário, pode… Perfeito. Visitar o parente, tranquilo. Pode. Vai no cinema. Pode. Ela tem que se resguardar em alguns aspectos. Algumas quimioterapias causam uma queda dos glóbulos brancos, que são as células de defesa. Por quê? Elas se multiplicam rapidamente. Então, novamente, tudo aquilo que se multiplica rapidamente pode ser atingido pela quimioterapia. Então, a defesa ela pode estar um pouco mais baixa. Então, o que a gente recomenda é, pós-quimioterapia, principalmente uma semana após, o paciente… tentar evitar lugares muito fechados, ou epidemia de gripe, o Covid. Então, se resguardar nesse aspecto. Um pouco de cuidado. Um pouco de cuidado, né? Não faz mal a ninguém. Ainda nessa questão do cuidado, já que a gente está falando sobre vida normal, exercício é recomendado ou não? Não pode fazer exercício durante esse processo. Esse não fazer é outro mito, né? Cada vez mais… a gente entende que o exercício físico ele é importante para a prevenção do câncer, extremamente importante. Perfeito. É importante no pós-tratamento, para o paciente recuperar, né, função cardíaca, pulmonar, ganho de massa muscular. E durante o tratamento. É lógico que durante o tratamento, isso tem que ser acompanhado, né? A intensidade, você não vai fazer na mesma intensidade, porque pode ter alguns efeitos colaterais. Vai fazer crossfit, exatamente. Né? Pegar um pouco leve vai fazer, aí com o corpo, você vai né? correr 20 km, 10 km, mais uma caminhada, né? Uma musculação leve, perfeito. Jogar alguma coisa, isso é salutar. É importante que continue, porque isso libera endorfina, diminui dor, diminui efeitos depressivos, melhora a qualidade do sono. Então, tem vários aspectos positivos que hoje a gente entende que são extremamente importantes para que a paciente continue a sua atividade durante o tratamento. Vida social, doutor. A pessoa que está passando por esse tratamento deve ficar isolada? Não deve ficar isolada. Ela tem que ter os cuidados, como a gente comentou anteriormente. Então, principalmente um pouquinho depois da quimioterapia, uma semana, 2 semanas, é quando pode os glóbulos brancos estarem numa queda. Então, evitar aglomerações, lugares, ambientes muito fechados, onde possa ter uma contaminação, por exemplo, de vírus da gripe, resfriado. Então, isso é importante. Agora, quero ir num cinema. Sempre falo, vai no cinema, vai numa sessão mais tranquila. Pode ir num restaurante, evita um lugar muito fechado. Pode ir em festas, né? Festa de família, evita uma balada, né? Muvuca, evita um pouco isso. Então, isso deve ser evitado. Então, assim, um bom senso, né? Mas manter a atividade social é extremamente importante, né? Para a cabeça, para se sentir bem, né? Quem não gosta de uma conversa, um encontro com os amigos, contar com a com família. O apoio de todo mundo ali para trocar ideia, para desviar o foco do tratamento, né? Que já é um pouco desgastante demais. Com certeza. Perfeito, doutor. Pra gente finalizar, o senhor tem algum conselho pessoal, alguma dica pessoal para as pessoas para desmistificar um pouco dessa palavra quimioterapia, tratamento quimioterápico, para as pessoas levarem isso com uma certa leveza um pouco maior? Eu acho que o que acontece, mais importante, o câncer é uma doença muito presente na nossa sociedade e vai ser cada vez mais. Nós vivemos mais, nos alimentamos melhor. Então, com certeza, o câncer é uma doença que vai, principalmente ao envelhecer da pessoa, vai estar presente. Hoje é difícil ter alguém que não tem alguém perto ou conhecido que teve ou está com um câncer. Então, primeiro, mostrar que você não é diferente de ninguém. O sentimento de culpa, que é muito comum na nossa sociedade judaico-cristã, né? A culpa.
Não existe essa culpa. Isso são estatísticas que acontecem. E olhar pelo lado de que a maioria dos cânceres de mama, hoje a grande maioria, são curáveis. Curáveis, na maioria das vezes, a gente não precisa mais fazer cirurgias mutiladoras. Quando cirurgias maiores são necessárias, nós temos a capacidade, a condição de fazer uma reconstrução da mama já na hora, né? E o tratamento quimioterápico cada vez é mais eficaz e menos efeitos colaterais. Então a gente aumenta a eficácia cada vez mais. Menos danos. E o que eu posso só falar, uma mensagem de esperança, é que o horizonte é sempre muito amplo. O que existe de estudos, de novas medicações, de novos tratamentos que já saíram, que estão para sair, realmente é muito motivador. E a gente vê uma mudança drástica assim, nos últimos 10, 15 anos do tratamento. Eu não falo de sobrevida, da vida dessas pacientes e da cura desses casos. Então, desmistificar o câncer é extremamente importante e isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Incrível, doutor. Nossa, deu uma injeção de motivação aqui. Muito bom, é muito importante realmente a gente falar sobre isso e falar com essa leveza. Sim. Muito obrigada. É isso, né? A gente tem que trazer o que é o real, né? Isso. E quanto mais a gente fala, não de uma forma piegas, mas de uma forma honesta e real, né? Eu acho que isso ajuda muito os pacientes e quem está ao redor. Porque não é uma doença de uma pessoa só, é uma doença de um grupo. Porque, às vezes, vamos falar da mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é... Afeta todo mundo. Ela que tem tá seus volta. companheiros, tem o seu ambiente de trabalho. Então, todo mundo se sente um pouco mobilizado. Aí mostrar que isso é algo que acontece, porém tem cura e se vira a página. Eu falo, o tratamento tem um dia para começar e um dia para terminar. Esse dia termina e volta a sua vida totalmente normal. Perfeito, doutor. Nossa, uma mensagem muito importante pra gente, então, finalizar mais esse podcast. Muito obrigado, doutor Fabrício, que esteve aqui com a gente. E o senhor tem redes sociais? O senhor gostaria de divulgar redes sociais? Tenho rede social, Fabrício Brenelli, vocês me acham. Nada profissional, Brenelli. Viu? Muito... Brenelli com 2 L's. Isso, vai lá procurar o doutor. Muito bacana. Muito obrigada, doutor, por Eu trazer que essa agradeço. mensagem toda e por desmistificar tantas coisas aqui que a gente ouve falar e que não é bem assim. Eu que agradeço como cirurgião, como mastologista, até em nome da Sociedade Brasileira de Masto, esse serviço de vocês é extremamente importante, ainda mais num mês como esse, que é o mês da conscientização. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Beijo. Mix IBP no Outubro Rosa. Oferecimento BP no cuidado do câncer.